Deus te procura no seu pior momento. A quebra da expectativa humana. Você já se pegou pensando que, para chegar perto de Deus, você precisava estar com a vida perfeitamente organizada? Sabe aquela sensação de que, se você der um passo em falso, se você falhar mais uma vez, as portas dos céus vão se fechar para você? Fomos ensinados a acreditar que o sagrado só habita o topo das montanhas, que a luz só brilha para quem já venceu todas as batalhas internas. Mas eu quero te fazer uma pergunta logo de início, e quero que você responda com sinceridade aí no fundo do seu coração. Quem foi que nos disse que Deus só se manifesta na nossa perfeição? Quem foi que te convenceu de que o Criador do Universo vira as costas quando você atinge o seu limite mais doloroso? A grande verdade que ninguém te conta sobre a espiritualidade real é que os olhos mais atentos do Pai não estão focados em quem está de pé aplaudindo no topo. Eles estão fixos em quem acabou de desabar no chão do quarto. Se você veio até este vídeo hoje se sentindo a pessoa mais imperfeita do mundo, achando que os seus erros te afastaram permanentemente da graça, fique aqui comigo pelos próximos minutos. O que você vai ouvir hoje vai quebrar a sua lógica e reconstruir a sua esperança. Encontrado no lugar mais baixo. Quem de nós imaginaria encontrar a face do Deus Todo-Poderoso no lugar mais baixo da nossa existência? Nós passamos a vida inteira tentando subir. Subir na carreira, subir nas expectativas dos outros, subir degraus de uma santidade aparente para tentar sermos vistos por Ele. E aí, quando as forças acabam e nós caímos no sulco mais profundo da nossa história, no vale do cansaço, no deserto do erro, é justamente ali que Ele aparece. Você consegue perceber o paradoxo disso? Quem pensaria que eu e você encontraríamos o Criador justamente no nosso pior momento? Quem diria que, no meio de uma multidão barulhenta de pessoas que parecem ter a vida perfeita, Ele escolheria focar o olhar justamente em você, que se sente invisível e esmagado pelo peso dos próprios julgamentos? Eu quero que você feche os olhos por um segundo e pense nas suas maiores falhas. Aqueles erros que te dão vergonha só de lembrar. Aquelas escolhas erradas que você achou que tinham destruído o seu futuro de uma vez por todas. Pensou? Agora ouça isto com a sua alma. Ele sabia de cada um desses erros. E, ao contrário do que o mundo faz, ele não pegou esses deslizes para te condenar. Ele pegou os seus piores pedaços para fazer algo incrivelmente bom. Ele transforma o nosso caos em propósito. Ele reconstrói o que a nossa pressa quebrou. Sabe qual é a conclusão mais linda que a gente chega quando acorda para essa realidade? É que Deus não é nada parecido com o que nos ensinaram por aí. Ele não é um juiz rígido esperando seu próximo tropeço com um martelo na mão. Não. Ele é muito melhor. Ele é infinitamente melhor do que os nossos conceitos limitados. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos? Um Deus cuja bondade constrange a nossa lógica humana. O resgate do pecador, além das regras dos homens. O mundo é especialista em ditar regras de exclusão, não é verdade? As pessoas ao nosso redor olham para os nossos deslizes e rapidamente dizem: para esse aí, já era. O erro foi grande demais, a queda foi feia demais, o pecado foi pesado demais. Acabou para o pecador. A sociedade adora carimbar a nossa testa com a palavra cancelado ou sem conserto. Nós mesmos nos olhamos no espelho e decretamos o nosso próprio fim. Mas quando o veredito dos homens diz que é o fim da linha, o céu se move. Quando o mundo aponta o dedo e diz é o fim, o nosso Deus se inclina, olha nos nossos olhos e diz: não, não é. Não terminou. Que tipo de amor é esse, meu amigo, minha amiga? Que tipo de soberania é essa que prefere buscar o que estava perdido ao invés de apenas aplaudir o que já estava salvo? Eu fico pensando, que tipo de Deus olha para o que está quebrado e vê ali uma obra de arte em potencial? Enquanto nós buscamos pessoas perfeitas para caminhar ao nosso lado, Ele busca corações quebrantados para curar. Se o mundo te deu as costas, se você sente que quebrou todas as chances que tinha, entenda uma coisa de uma vez por todas: a misericórdia de Deus não depende da sua performance. Ela depende do caráter dele. E o caráter dele é puro amor e restauração. O lugar mais alto é, aos seus pés, a verdadeira glória. Isso muda completamente a nossa escala de valores nesta vida. Nós passamos tanto tempo correndo atrás de posições, de aplausos, de curtidas, de validação humana. Queremos alcançar o ponto mais alto, o topo da carreira, o reconhecimento de todos. Mas quando a gente realmente compreende quem Deus é, a nossa perspectiva sobre o sucesso muda drasticamente. Se o lugar mais alto que eu puder alcançar nesta vida for aos pés do meu Senhor, então eu posso dizer com toda certeza: eu já alcancei tudo. Eu já fiz tudo o que importava. Não existe troféu neste mundo, não existe conta bancária recheada,
Não existe cargo de prestígio que consiga preencher o vazio que só a glória de Deus pode preencher. Se a melhor coisa que os meus olhos puderem contemplar nesta jornada for o brilho da santidade e do amor dele, então eu já vi tudo o que valia a pena ser visto. O amor de Deus não é um sentimento passageiro que oscila conforme os nossos dias bons ou ruins. É uma força avassaladora que reconstrói a nossa identidade. É um amor que nos muda para sempre e nos traz uma satisfação que o mundo jamais conseguirá compreender. Sabe aquela busca incessante por algo que você nem sabe o que é? Aquele vazio que você tenta preencher com compras, com distrações, com validações externas. Esse vazio tem o formato exato da presença de Deus. Só Ele satisfaz a alma faminta. Só Ele acalma o coração que não consegue parar de correr. Há plenitude na presença, o suficiente para a jornada. Pense comigo por um instante. Se durante toda a sua vida você puder ouvir apenas uma palavra da boca de Deus, apenas um sussurro direcionado ao seu espírito, isso já não seria o suficiente para justificar toda a sua existência? Se você puder apenas sentir o pulsar do coração do Pai, mesmo que os seus olhos físicos nunca vejam a sua face de forma visível, você já não teria tudo o que realmente importa. Nenhum tesouro que esta terra possa oferecer, nenhuma riqueza escondida nos cofres mais seguros do mundo pode se comparar à segurança de saber que você é amado pelo Criador. Às vezes nós nos perdemos pedindo tantas coisas. Pedimos milagres financeiros, pedimos portas abertas, pedimos soluções rápidas para os nossos problemas cotidianos. Mas a maior resposta que Deus pode dar para a nossa vida não é um o que, é um quem. A maior resposta é a presença dele em nós. Quando você entende que ele é o seu tudo, você para de barganhar com o céu. Você para de se desesperar quando as tempestades da vida se levantam, porque você sabe que o dono do mar está no seu barco. Ele é a nossa provisão diária, a nossa força secreta, o nosso porto seguro quando tudo ao redor parece estar desmoronando. A adoração dos céus. Quem é esse Deus? Se os homens aqui na terra muitas vezes falham em reconhecer a grandeza desse amor, o universo não falha. A criação inteira sabe exatamente quem ele é. Os anjos se dobram diante dele neste exato momento. O céu e a terra o adoram em perfeita harmonia. Que Deus extraordinário é esse que nós temos o privilégio de chamar de Pai. Que Deus magnífico é esse que governa as galáxias com o poder da sua palavra, mas que ao mesmo tempo conhece o número exato de fios de cabelo da sua cabeça. Os anjos se curvam na sua presença. Os céus proclamam a sua justiça. E o mais impressionante de tudo isso é saber que esse mesmo Deus, cercado de tanta glória, majestade e esplendor, escolhe descer até o nosso plano humano para se importar com as nossas dores mais simples. Ele não é um Deus distante que assiste a nossa dor de camarote. Ele entra na arena com a gente. Ele chora com os que choram. Ele cura os que estão de coração quebrantado. Diante de uma realidade dessas, a única pergunta honesta que resta em nossos lábios é: quem não serviria a um Deus como esse? Quem seria louco de recusar um amor tão puro, tão verdadeiro e tão incondicional? Os nomes de Deus, o Deus que vê e provê. Quem não entregaria sua vida inteira nas mãos daquele que é o único digno de toda a nossa confiança? Ele é o único que nos ama de verdade, sem máscaras, sem cobranças comerciais, sem segundas intenções. Ele é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, mesmo naquelas noites escuras em que nós achamos que estávamos completamente sozinhos. Obrigado, Jesus, por esse cuidado que excede todo o nosso entendimento humano. Sabe como a Bíblia chama esse Deus quando estamos nos sentindo invisíveis? Ela o chama de El Roi, o Deus que me vê. Você consegue absorver o peso e o alívio dessa verdade? Você não é invisível para o universo. Quando você chora escondido onde ninguém te vê, El Roi está olhando para você com amor e compaixão. E quando o medo do amanhã tenta roubar a sua paz, quando a escassez bate sua porta e você não sabe como vai resolver os seus problemas, ele se revela como Jeová Jireh, o Senhor, o provedor. Aquele que providencia o pão, que providencia a saída, que providencia a paz que excede todo o entendimento e que abre portas onde a lógica humana dizia que só existiam paredes de concreto. Quem não escolheria caminhar lado a lado com um Deus assim? Um Deus que é, ao mesmo tempo, o Rei do Universo e o melhor amigo que você poderia ter. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se de alguma forma essas palavras trouxeram um refrigério para sua alma e te lembraram do valor real que você tem para o Pai, não guarde isso só para você. Às vezes, uma pessoa que você conhece está precisando ouvir exatamente isso para não desistir hoje. Eu te convido, com muito carinho, a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Se você quer continuar recebendo essas reflexões que alimentam a fé e acalmam o espírito, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu gostei nesse vídeo.
O seu like ajuda o YouTube a entender que esta mensagem de esperança precisa alcançar mais corações que estão se sentindo perdidos por aí. Aproveita e deixa aqui nos comentários a sua oração ou simplesmente escreva: Obrigado, Deus, por me encontrar no meu momento mais baixo. Vamos juntos espalhar essa luz. Que o Deus que te vê e que provê todas as coisas guarde o seu coração e a sua família hoje e sempre. Um grande e fraterno abraço, e até o nosso próximo encontro.